Fala pessoal, você sabe por que numa rede Ethernet o OSPF elege um DR e um BDR, mas num link ponto a ponto não elege ninguém? E por que um roteador mais parrudo que entra depois não vira DR? Hoje a gente descomplica a eleição que mais confunde no OSPF. Bora! Primeiro a base. O OSPF se comporta diferente conforme o tipo de rede. São quatro que importam: Broadcast, Point to Point, NBMA e Point to Multipoint. Cada um decide se vai ter eleição de DR e como os vizinhos se encontram. O Broadcast é a rede Ethernet do dia a dia, um switch com vários roteadores no mesmo segmento. Aqui, o OSPF elege um DR e um BDR, descobre os vizinhos sozinho via multicast e usa hello a cada 10 segundos. É o tipo padrão numa interface Ethernet. O point-to-point é a conversa de dois roteadores num link direto, tipo um /30 ou uma serial. Aqui não tem eleição. Para que um porta-voz numa conversa de duas pessoas? Os dois viram full direto e o hello também é a cada 10 segundos. Pensa assim, num grupo grande, você elege um porta-voz para não virar bagunça. Esse é o broadcast. Numa conversa de dois, ninguém precisa de porta-voz. Esse é o ponto a ponto. Essa é a intuição por trás de tudo. O NBMA é o velho frame relay, uma nuvem onde nem todo mundo se enxerga direto. Ele tenta eleger DR, igual broadcast, mas tem uma pegadinha. Não há multicast, então você precisa configurar os vizinhos na mão. E o hello sobe para 30 segundos. Um truque clássico para fugir das pegadinhas do NBMA. Quebrar a nuvem em subinterfaces point-to-point. Cada circuito vira um link ponto a ponto independente. E aí, sem eleição e sem vizinho manual, a vida fica muito mais simples. O point-to-multipoint é para topologia hub and spoke. O OSPF trata em nuvem como um monte de links ponto a ponto. Aqui não elege DR e a convergência fica mais simples e robusta. Muita gente usa ele justamente para fugir da dor de cabeça do NBMA. Mas afinal, por que eleger um DR? A resposta está na matemática das adjacências. Numa rede broadcast com vários roteadores, se todos formassem adjacência com todos, a conta explode. Com 5 roteadores são 10 adjacências, com 10 são 45. Cada uma trocando LSAs. Vira uma tempestade. A solução é o DR. Com ele, cada roteador forma adjacência completa, só com o DR e o BDR, e não com todos os outros. A conta cai de 45 para 9. O DR vira o ponto central que recebe e redistribui as atualizações. E para que serve o BDR, o backup? Ele escuta tudo que o DR faz, prontinho para assumir. Se o DR cair, o BDR vira DR na hora, sem refazer a eleição inteira, e só então se elege um novo BDR. É o que dá resiliência ao segmento. Os roteadores que não são nem DR nem BDR são os Drodder. Entre eles, a relação fica só em two-way. Eles se veem, mas não trocam a base inteira entre si. A adjacência full é só com o DR e o BDR. Por isso ali, o estado two-way é normal, não é problema. Um detalhe que amarra tudo. Os roteadores OSPF conversam no multicast 224.0.0.5, o todos os roteadores, e o DR e o BDR também escutam no 224.0.0.6, o todos os DRs. É essa malha de multicast que deixa o DR centralizar as atualizações sem ninguém configurar endereço de vizinho. E como é a eleição? São dois critérios. Primeiro, ganha quem tem a maior prioridade na interface, de 0 a 255. Prioridade 0, esse nunca é eleito. Empatou na prioridade? O desempate é pelo maior router ID. E o router ID, de onde vem? Ele segue uma ordem. Primeiro, um identificador configurado na mão. Se não tiver, o maior IP de loopback. E por último, o maior IP de uma interface ativa. Como ele é o critério de desempate da eleição, fixar na mão te dá controle de quem ganha. E a eleição acontece quando?
Quando a minha interface sobe, o roteador espera um intervalo de hello para ouvir o segmento. Se já existe um DR, ele respeita e vira Drotter. Se não existe, dispara da eleição. É por isso que a ordem de quem liga primeiro pesa tanto. Às vezes, o DR é só quem chegou primeiro. Agora, a pegadinha que mais derruba candidato. O DR não é preemptivo. Quer dizer, se entrar um roteador com prioridade maior depois que a eleição já aconteceu, ele não rouba o cargo do DR. Ele espera. A troca só acontece se o DR atual cair. Decorou isso? Já garantiu uma questão clássica de prova. E o DR tem um papel exclusivo. Ele gera o LSA tipo 2, o Network LSA, que representa o segmento inteiro. Todos os roteadores geram o tipo 1, mas só o DR gera o tipo 2. Lembra da aula de áreas? Cada papel tem o seu LSA. Um detalhe que derruba a adjacência. Os timers mudam conforme o tipo de rede. No broadcast e no ponto a ponto, o hello é de 10 segundos e o dead de 40. Já no NBMA e no ponto multiponto, o hello sobe para 30 e o dead para 120. Se os dois lados não baterem nos timers, a vizinhança nem sobe. Na prática é simples. No Cisco, dentro da interface, você define o tipo com o comando IP-OSPF Network e ajusta o peso na eleição com o IP-OSPF Priority. Quer forçar quem vai ser o DR? Sobe a prioridade dele antes da rede subir. No FortiGate é a mesma ideia, dentro do config router OSPF na configuração da interface. Para verificar, o comando é o show IP OSPF Neighbor. Repara na coluna de estado. Você vê full com o DR e o BDR, e tu UA entre os DRODER. A coluna do meio mostra quem é DR, BDR ou DRODER. No FortiGate é o GetRouter Info OSPF Neighbor. E quando a vizinhança não sobe? Dois suspeitos de sempre. O primeiro, tipo de rede diferente nos dois lados, um broadcast, o outro ponto a ponto. O segundo, hello ou dead diferentes entre os vizinhos. Antes de culpar o resto, confira sempre os dois lados. Juntando tudo num exemplo, você tem 4 roteadores no switch. Quer que o mais robusto seja o DR? Sobe a prioridade dele para 100 antes de todos subirem. Quando a rede liga, ele vence a eleição. E se depois entrar um com prioridade 200? Ele espera, porque o DR não é preemptivo. Fechando. Broadcast elege DR e BDR. Ponto a ponto não elege nada. A maior prioridade vence e prioridade 0 nunca é DR. No empate, ganha o maior router ID. E as armadilhas de prova. O DR não é preemptivo. Prioridade 0 nunca é eleito. Só o DR gera o LSA tipo 2. E o estado two-way entre Droder é normal. No próximo episódio, a gente deixa o OSPF mais rápido. Custo, timers e BFD. Tudo com laboratórios no e-book OSPF. Descomplicado, link na descrição. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no Redes Descomplicadas e te vejo na próxima.